Casa Santos de Império. É o sítio em que a gente, sobretudo a gente contestatária e defensor da luta anticolonial, da luta de libertação, frequentava. E era isso que levava a PIDE a concentrar a sua senha repressiva e, sobretudo, a investigadora em relação à Casa dos Santos do Império. Depois de 61, o inconveniente que aparece para a Casa dos Santos do Império é que, se antes era a promessa de uma revolta, de uma luta, a partir de 61, a luta já concreta, não é? Projetávamos filmes e fazíamos, depois das sessões, debates, tínhamos colóquios, tínhamos outras atividades que eram levar cinema a outros locais, coletividades, cooperativas, etc. Portanto, tínhamos muitos colaboradores, fazíamos projeções para crianças aos fins de semana. Portanto, era uma coletividade com muita atividade social. E isso tudo mexia com este tipo de atividades que, portanto, chamava a atenção da polícia. Não é? O motivo foi a repressão que eles queriam desencadear relativamente aos resultados que nós tínhamos obtido nas eleições. E no Barreiro tínhamos tido mais de 60% dos votos. Portanto, ganhámos as eleições no Barreiro. Pronto, e no dia 3 de maio fomos presos. E lá fomos todos para o Porto, para a sede da PIDE no Porto. E lá ficámos durante um mês, porque a intenção deles era manter-nos ali o tempo todo. Para quê? Isolar-nos das famílias, tornar-nos mais vulneráveis, mais fáceis de manobrar por parte da polícia, mais enfraquecidos, e tivemos para lá, tivemos no Porto. Simplesmente, nessa altura, levantou-se um grande movimento a nível nacional e até internacional. Jornais de França, de Inglaterra, de Bélgica, falaram muito, os europeus falaram muito neste acontecimento, porque tinham preso um candidato. Portanto, eu tinha sido candidato e fui preso. Portanto, a nossa interpretação daquilo é que era uma represália muito grande. Portanto, eles queriam atacar o movimento democrático, portanto, a CDE, a Comissão Democrática Eleitoral. Nós, nessa altura, também já estávamos a preparar um outro movimento, que era um movimento de oposição democrática, era o MOD. Eles quiseram tentar atacar pelo Distrito de Setúbal, que era um local onde tínhamos tido um grande resultado eleitoral, e poderia servir de vacina para outros, e também podia servir, como era a intenção deles, da PIDE, foi a nossa interpretação, a começar a atacar ali para depois ir prender noutros locais. É interessante saber que naquela altura como é que decorriam as eleições. Nós sempre que falávamos de eleições dizíamos, portanto, eleições com aspas, não é? Portanto, o número de pessoas inscritas era extremamente baixo, não é? As mulheres não tinham direito a voto. Era limitado, portanto, às proprietárias e portanto, cabeças de casal, licenciadas, e pouca gente. Os votos, isto também é pouco falado, os votos não estavam lá no dia em que íamos votar. Cada um levava a sua lista. Eu distribuí muitos votos nessa altura. Muitas listas da CD, não é? Pelas quintas, um envelope, né? Portanto, os votos não eram iguais, e na altura, portanto, quando era a votar, quem recebia,
percebia E quem ia votar pela oposição e quem ia votar pelo... Exatamente. No 1º de maio de 1973, eu, o meu irmão e o meu pai somos presos pela PIDE às 7 da manhã. Portanto, a PIDE entra em nossa casa, antes estávamos ainda a dormir, e a minha mãe vê-me a mim e o meu irmão e o meu pai a serem presos. E ela ficou sozinha cá fora. E esteve durante uma semana inteira à porta da prisão a exigir a nossa libertação com elementos da Comissão Nacional de Socorro aos Presos Políticos. Isto, uma grande violência. Pessoas que foram presas não por andar a roubar, mas presas apenas por lutarem pela liberdade, contra a censura, pelo fim da guerra colonial, pelo direito de voto das mulheres, pelo direito de voto aos 18 anos, contra a repressão. Fugi à minha mãe nesse dia, tinha 14 anos, estive no Carmo, assisti aos tiros, quando a PIDE disparou, depois quando cheguei a casa, mas andei a ver, porque para mim foi uma novidade muito grande, uma coisa que ninguém estava à espera. Sentia-se, dizia-se palavras que eu nunca tinha ouvido dizer, não é? Fascismo nunca mais, eu nunca tinha ouvido bem a palavra fascismo, e fascismo nunca mais, morte Salazar, morte ao fascismo. Essas coisas todas, e as pessoas darem os escravos aos soldados, não é? E darem-lhes coisas de comida. Portanto, havia um... Eu acho que só quem vive, não é? É que sabe o que isto foi. Andava na luta, sabe, que estava sujeito, não é? Porque havia as atividades legais, davam nas vistas, e indivíduos tinham informadores, a rede estava muito bem montada, não é? E quando eu sou preso, 30 de junho de 71, para António Cardoso, para a tortura. Depois deslocaram-me para Caxias. Eu devia dar perseguido, mas houve uma denúncia, houve um indivíduo que não se aguentou, possivelmente, e pronto, fez parte daquela leva de Augusto Lindolfo. Foi com a atividade sindical. Eles tinham que justificar a prisão para justificar a repressão nos sindicatos. Lembro-me de pertencer ao coro da Igreja da Ajuda. Cantávamos e o padre, que era o nosso chefe do coro, era todo revolucionário. E às vezes metia medo. Nós íamos, por exemplo, dar um passeio com ele, no comboio para Sintra, nesse passeio, e ele começou a cantar coisas contra o regime. Eu não tinha muito interesse na política, não tinha assim grande interesse. E tinha medo de falar nisso, porque, quer dizer, nós quando somos miúdas, quando somos miúdos, incutem-nos esse medo. E eu vivia com aquilo. E nós fazíamos muitas peças de teatro, para o público, para as mães, para os pais.
E então ofereceram-nos o pavilhão desportivo para irmos lá fazer os ensaios à noite. E cada vez que a gente saía de lá, vinhamos sempre com a peça cortada. De tal maneira que já quase que nem havia peça. Nunca se fazia um ensaio que nós tivesse sempre um ou dois polícias, ou à paisana, ou não sei o quê. Tenho presente a cara dos polícias cada vez que nós, pronto, dizíamos a frase do que estava inserida no teatro, eles faziam aquela tenho presente a cara deles, aquela ruga séria. Denúncia, simplesmente, mas não havia outros camaradas, que da segunda vez houve uma pessoa que trabalhava para os Correios que se infiltrou na organização e tenho ali a quantidade de pessoas que éramos quase 50 pessoas da segunda vez. Fez mesmo uma denúncia forte, com pormenores. Saí para ter o meu bebê, mas ainda tive um mês diante de mim, porque eles pensavam que eu já estava próximo dos 9 meses e eu só tinha os 8 meses. Fui para a clandestinidade, em casa de camaradas. Houve uma senhora que me ajudou a ter o meu bebê. Soltaram-na definitivamente? Soltaram, não, foram buscar depois. Depois de ter o bebê, voltaram? Pensando que eu já tinha tido o bebê, tentaram. Houve mesmo um anúncio do jornal. Sim, tentaram ir buscar, mas não apanharam já? Não. Já estava na clandestinidade. Portanto, nunca chegou a ser julgada? Não. Fugi antes. Atravessei por Viana do Castelo, o Rio, a Espanha, com cúmplices que me ajudaram. Por exemplo, sim, em Espanha, o chefe da Guarda de Espanha pôs-me no escritório dele, foi ele que me deu o bilhete. Portanto, foi ajudada por pessoas conhecidas no Porto a esconder-se e daí partiu para o exílio através da Galiza. Com o meu bebê de 15 dias. Sozinha? Com uma amiga, que também me acompanhou. Com o meu bebê, sim, nunca larguei num cestinho. Tem de se falar. Para que os jovens saibam como é que as coisas se passam, como exemplo, mas para irem para a frente. Não pararem aí. Não é uma questão de nostalgia, é uma questão de mostrar... A vida é uma luta constante para a liberdade, para os direitos. Não caem do céu.